Senhor Assis, a primeira questão que é importante o senhor falar para nós é só o senhor dizer que o nome completo do senhor e que o senhor autoriza a gente utilizar essa imagem, as imagens do senhor para esse documentário. Antônio Augusto de Assis, com muita alegria eu autorizo. Ótimo. Senhor Assis, como que se deu a sua vinda para Maringá? Eu nasci no estado do Rio, numa cidade chamada São Fidélis. Com 20 anos eu vim para Bauru. Fiquei 1 ano e meio em Bauru e trabalhava numa loja de peças da agência General Motors em Bauru. Mas aí meu irmão tinha umas terras aqui em Astorga, eu vim com ele aqui e ele quis montar uma lojinha de peças para mim aqui em Maringá. E eu vim em janeiro de 55, dia 17 de janeiro de 55, eu cheguei em Maringá e fui trabalhando como gerente de uma lojinha de peças de automóveis. Mas fiquei lá também pouco tempo, aquilo não era, eu não nasci para ser vendedor de parafuso. Então eu comecei logo a me enfronhar aí na imprensa local, nos primeiros jornais da cidade, na Rádio Cultura. E 1 ano depois eu acabei com a lojinha e fiquei trabalhando na imprensa e fiquei até o final da década de 70 trabalhando como jornalista. Quando o senhor chegou, o senhor foi morar aonde aqui em Maringá? Eu morava no fundo da loja, na Avenida do Brasil. Tinha uma casinha de madeira no fundo da loja, eu morava sozinho lá. E o senhor se lembra o nome como é que era o nome da loja? Chamava Autopeça São Cristóvão. São Cristóvão. Era uma coisinha de nada. Ótimo. Senhor Assis, o senhor chegou aqui em 1955 e o senhor teve uma vida próxima ao final da primeira gestão do município de Maringá. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho quem foi Inocente Villanova Júnior. Olha, Inocente Villanova foi uma figura. Eu gostava muito dele, era uma pessoa muito simpática. E ele foi um prefeito assim que fez um verdadeiro milagre. Porque quando ele foi eleito, Maringá pertencia a Mandaguari. E Mandaguari tinha aqui uma subprefeitura. Mas quando houve a emancipação de Maringá, Mandaguari, que tinha um escritório aqui, levou tudo embora, deixou Maringá no zero. E o Villanova, eleito, não tinha nem onde ele despachar. Então alugou uma casinha ali na Avenida Getúlio Vargas e não tinha nada na casa. O único funcionário dele era o Nojuca, que veio para Maringá para fazer a campanha, acabou ficando aqui. E ele e Nojuca compraram, ele tirou do bolso dele, ele comprou 2 mesas e 2 cadeiras. Uma para ele e outra para o Manicard. E começaram a despachar naquelas 2 mesas. E aos pouquinhos a cidade foi começando a arrecadar os primeiros tostões até formar uma prefeitura mais ou menos com cara de prefeitura. O senhor comentou que o senhor quando chegou não conhecia o Villanova, mas o senhor acabou escrevendo um artigo para a Hora falando sobre o Villanova. Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre isso. Então, eu cheguei, fui conhecer o jornal A Hora, do Chico de Souza, que era aqui na Zona 2. Eu fui lá e falei com o Chico de Souza que eu gostava de escrever e perguntei se ele aceitaria uma crônica por semana minha como colaborador. E ele começou a rir e falou: você chegou na hora muito boa, porque o meu redator adoeceu, eu tenho que soltar o jornal amanhã e não tem editorial. Eu precisava de um editorial. E eu perguntei, mas o que eu vou escrever nesse editorial? Alguma coisa contra o prefeito. Eu falei, mas eu não conheço o prefeito. Ele me contou então alguns detalhes, falou de buraco de rua e outras coisas aí, poeirada, lama. E ele queria que eu fizesse um artigo falando qualquer coisa contra o prefeito.
Eu sentei numa maquininha, a Hamilton antiga, e eu falei, eu tenho que mostrar serviço aqui. Escrevi um editorial para ele, ele olhou, tá ótimo isso, já chamou o gráfico e mandou fazer a composição e imprimir o jornal. Mas depois, um mês ou pouco mais tarde, houve uma inauguração de uma loja em Maringá, eu fui lá e o Vila Nova estava presente. Eu aproveitei e me apresentei para ele, disse que eu era novo em Maringá e tal, que eu tinha um prazer muito grande em conhecer o prefeito. Ele pôs a mão no meu ombro e começou a contar umas histórias lá, falando das dificuldades dele. Eu fiquei encantado com o Vila Nova, era uma simpatia, né? E me deu um remorso enorme de ter escrito contra ele sem sequer conhecer, né? Mas não podia contar para ele. Também o artigo saiu sem assinatura, era editorial. E eu mentalmente eu pedi perdão a ele e fiquei amigo dele, né? Mas... O senhor se lembra no final da gestão do Inocente Villanova Júnior que ele teve um embate muito grande? Ele teve um problema sério com a companhia. Mas deixa eu contar primeiro o que foi o Vila Nova. Ele fez um verdadeiro milagre, que a cidade não tinha nada, e ele foi um criador de escolas. As primeiras 70 escolas de Maringá, aqui no município e nos distritos, foram criadas por ele. Parece que 71 escolas que ele criou. Isso aí fez Maringá começar bem em matéria de educação, né? Os outros prefeitos não tiveram quase que fazer mais nada em matéria de escola primária, né? Só deram continuidade a ele. Mas no final, ele brigou com a Companhia Melhoramentos. Que a companhia, como fez Maringá, e antes de haver prefeito, a prefeitura de Maringá era o escritório da companhia, deu uma certa ciumeira na companhia em relação ao primeiro prefeito. É como quem estava entregando uma filha para o genro sem gostar do genro. Que a companhia apoiou o Valdemar da Cunha e um pouco o Ângelo Plana na eleição. O Vila Nova era o candidato contra a companhia. Isso criou uma dor de cotovelo muito grande na diretoria da companhia. E eles brigaram. O Vila Nova queria obrigar a companhia a pagar imposto e a companhia achava que não devia pagar. E aquele rolo todo acabou o final da campanha dele sendo meio tumultuado. Mas ele deixou marcas muito importantes. Inclusive, esse embate fica muito claro, porque o Vila Nova era do PTB, o partido do Getúlio Vargas, e ele muda o nome da Avenida Ipiranga para Avenida Getúlio Vargas. Né? Isso ali foi porque Getúlio morreu em agosto de 54, né? Com aquele suicídio. Logo em seguida, o Vila Nova mandou um projeto para a Câmara mudando o nome. Mas isso não foi só Maringá, no Brasil todo. Naquela mesma ocasião, muita rua passou a se chamar Getúlio Vargas, né? Entendi. O Vila Nova, ele tinha uma serraria. Ele tinha uma serraria. Combustíveis lá. Como é que era essa região? Porque ele parece que morava mais afastado da cidade. Ele morava lá onde hoje é o bairro Vila... Não tem um bairro chamado Vila Nova? Isso, Conjunto Vila Nova. Ele tem uma chácara dele lá, ele morava ali, né? E a serraria era ali por perto. Ele era um homem, assim, relativamente rico, né? Ele veio de Curitiba para aqui, foi um pioneirão, com uma família muito simpática. A filha dele, a doutora Thelma, foi uma das primeiras médicas de Maringá. E toda gente muito boa, né? Algumas pessoas citam até aqueles panfletos apócrifos da época que ele não acreditava em Cristo, em Deus. O que você avalia sobre isso? Toda campanha política tem essas coisas, né? E não foi surpresa nenhuma que criassem lendas sobre ele. Ele não tinha nada, eu não sei se ele tinha alguma religião, mas eles falavam que ele era ateu, que era comunista, que era isso, aquilo. Ele não era nada disso, ele era um dono de serraria, um industrial, um homem que veio para aqui para ganhar dinheiro e ganhou, né? E por acaso ele se apaixonou pela cidade, ele foi o primeiro prefeito, entrou na história.
E o lado bom dele é muito maior do que o possível, o lado menos bom, né? Seu Assis, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi a campanha para prefeito em 1956. Do Américo. Isso, que o Américo Dias Ferraz venceu as eleições. Então, o eleitorado que elegeu o Américo foi mais ou menos o mesmo que elegeu Vila Nova, né? Era o povão aí. A campanha estava entre o advogado Haroldo Leão Pérez e o médico Gerardo Braga. O Gerardo Braga pelo PSD, o Haroldo Leão Pérez pelo UDN. E os dois estavam pau a pau já no final da campanha. 45 dias antes da eleição, o Américo se lançou pelo partido Ademar de Barro, acho que era PSP, né? Partido Social Progressista. E o Américo entrou assim como um azebrão, né? Mas a cidade não tinha nenhuma rua asfaltada. Ele comprou uma máquina motoniveladora com o dinheiro dele. Ele era um homem rico, né? Comprou essa máquina e ele mesmo pilotando essa máquina, saiu consertando as ruas aí. Isso aí chamou muita atenção do povo. E os candidatos supostamente majoritários faziam crítica a ele, zombavam, que ele era um caipirão, que ele era violeiro. Ele pegou esse gancho do violeiro e arranjou uma viola e foi fazer os comícios dele tocando viola, né? Tocando viola, cantando, contratou uns violeiros para cantar junto com ele. Olha, em 45 dias ele virou o jogo e ganhou a eleição e os dois bonitões lá ficaram chupando o dedo. Por que o senhor acha que o Américo saiu candidato a prefeito meio de afogadilha, assim, que é o termo de algumas pessoas? Ele queria ser prefeito. Na primeira eleição de Maringá ele se candidatou a vereador, não se elegeu, ficou como suplente, né? Mas ele queria ser, ele tinha vocação política. E além de tudo, houve as pessoas aqui que não se conformavam com o Haroldo, né, com o Gerardo Braga, queriam ter uma terceira força. E houve muita gente que pôs assim na cabeça do Américo que ele devia ser candidato. E como ele já queria mesmo isso, se lançou, comprou essa motoniveladora e ganhou a eleição. Queria que o senhor falasse um pouquinho quem foi Haroldo Leão Pérez e o Dr. Gerardo Braga. O Dr. Gerardo foi um dos primeiros médicos de Maringá, um dos primeiros hospitais de Maringá era dele, junto com o Dr. Ivaldo Borges Horta, e era um homem muito querido, mas ele era do lado do Lupion, né? Dessa corrente do PSD. E o Haroldo era um advogado brilhante, carioca, com aquele jeitão dele, um orador excelente. Embarcou na onda da UDN que fazia oposição a Getúlio Vargas. Logo ele ficou muito forte aqui. E ele e o Braga achavam que um dos dois ia ganhar, né? O Américo, que era com aquele jeitão dele de caboclo, entrou mais na simpatia do povo. O Américo era mais era assim, um espelho do povo de Maringá na época. A população que predominava aqui era rural. Tinha mais gente nos sítios do que na cidade. E esse povo todo se identificou com o Américo. E ele ganhou com uma coisa natural. Ele era o representante autêntico da maioria do povo na época. A gente pode ver bem isso, seu Assis, porque logo que o Américo venceu, aconteceu um atentado contra ele na véspera do Natal de 1956. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse atentado. Isso aí foi uma briga dele com o Aníbal Goulart, né? O Aníbal Goulart tinha uma concessão do matadouro municipal, aliás, um parente do Aníbal que tinha concessão no matadouro municipal. O Américo resolveu municipalizar essa coisa, tomar a concessão lá do parente do Aníbal. O Aníbal ficou bravo com aquilo e disse que ia dar uma surra no Américo. E contratou dois jagunços, descobriu que o Américo
estava dentro de um salão de barbeiro, ali na praça, que hoje é Napoleão, né? Perto do Macedos. O Américo estava na cadeira de barbeiro, o Aníbal entrou com 2 jagunços e deram uma surra no Américo. Aquilo da imediato, a rádio deu notícia daquilo, o povo se revoltou e foi ali, né, no começo, para cima da Avenida Paraná um pouco, morava o Aníbal Goulart. O povo foi lá e pôs fogo na casa do Aníbal. E aí é a história que todo mundo sabe. Seu Assis, ao lado de outros jornalistas e empreendedores como Aristeu Brandespin, Manuel Tavares, o senhor atuou fortemente na Tribuna de Maringá e também participou como editor da revista Maringá Ilustrada, em comemoração aos 10 anos da cidade. Como que era produzir esses impressos na época? Havia desafios comerciais? Chegaram a ser procurados também por algum político da época por conta de retratações ou retaliações? Como é que era? Não, a imprensa não tinha recurso nenhum, né? A revista NP, ela foi impressa em São Paulo. O Aristeu recolheu o material aqui e levava para São Paulo, numa gráfica chamada Gráfica Ipiranga. Eu fui diversas vezes com ele a São Paulo para fazer a revisão dos textos da revista, né? Imprimia lá e trazia para cá. Mas ele vendia a propaganda para as empresas da época, né? Não tinha financiamento público, não tinha nada, era tudo na base da propaganda de empresas privadas. Ele primeiro vendia essa propaganda. Quando tinha o suficiente para financiar a impressão de uma edição, ele ia a São Paulo e imprimia. Então a revista era uma revista mensal que saía de vez em quando, 3 vezes por ano, de 3 em 3 meses. Não tinha regularidade. Mas era uma revista muito bonita, bem feita, e que hoje é a principal fonte para os historiadores da cidade, né? A revista Maringá Ilustrada, por exemplo, ela saiu o primeiro número em agosto de 57. Maringá tinha só 10 anos e tinha uma revista que hoje é uma das relíquias das bibliotecas, dos museus da cidade, né? A história dos primeiros 10 anos de Maringá está sintetizada naquela edição da revista Maringá Ilustrada, que depois virou NP, né? Norte do Paraná. E como é que era produzir uma revista naquela época? Como é que era a metodologia do senhor? O senhor entrevistava as pessoas, ia depois coletar as imagens? Como é que funcionava a produção da revista? Olha, a primeira foi uma pesquisa que nós fizemos lá no Maringá Velho, conversando com a maioria dos pioneiros tinha origem no Maringá Velho, né? Nós fomos lá e conversando entrava numa lojinha, numa padaria, num açougue, numa escola, entrevistando os primeiros moradores da cidade. E cada qual contava alguma coisa e dava os nomes dos primeiros moradores da cidade, né? Com isso nós fizemos a história dos pioneiros. Dali, o negócio não tinha um planejamento muito grande, mas a gente ia conversando, e depois sentava e escrevia. Era o Ari de Lima e eu que nós éramos os redatores da primeira edição. Depois eu fiquei sozinho. Mas a gente começou assim, conversando com as pessoas. É uma história contada ao vivo. Legal. Bem, falando dos 10 anos de Maringá... Pera lá. Mas a Tribuna de Maringá era feita numa gráfica daquelas bem modestinhas. Era uma caixa de tipos. Se catava cada tipo, né? Para escrever, montava os textos e imprimia numa maquininha de tipografia comum. Era coisa feita quase que... Era uma espécie de um mimeógrafo. É um desafio, hein? Aí o Jornal de Maringá comprou um linotipo, do Ives Lagoa do Pacheco, comprou um linotipo e aquilo foi uma revolução, né? Foi um passo gigantesco para a imprensa da cidade. Foi a linotipo e a rotativa do jornal. Mais tarde veio a Folha do Norte e trouxe linotipos mais modernos e uma rotativa mais moderna.
até chegar o diário com o offset, e daí não parou mais. Quantos jornais que a gente deve ter tido ali na década de 1950? A Hora, Gazeta Maringá, O Jornal? Não, olha, houve alguns outros pequenos jornais. Houve aquele do Zitão lá, o Diário do Paraná, mas jornais que tiveram uma presença marcante mesmo foi a Hora, a Tribuna e o Jornal de Maringá. Aí veio, até que veio a Folha do Norte, começou uma outra era, né? Ok. Falando ainda sobre os 10 anos de Maringá, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foram aquelas festividades que foram organizadas pelo Américo, pela companhia, que teve a inauguração da Ponte Luminosa, caiu um avião na cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. A companhia já não optava muito ali, né? Foi o Américo, que era o prefeito, ele que organizou. E essa festa foi marcada pela inauguração das fontes. E do lado da fonte, o Américo fez de cada lado 2 mastros. E esses 2 mastros que ladeavam a fonte é que foram a causa do acidente. Porque vieram aqui os aviões da FAB fazer da Esquadrilha da Fumaça, dar um show aéreo em Maringá. E eles davam aqueles rasantes. Num desses rasantes, um dos aviões bateu a asa naquele mastro que tinha do lado da fonte luminosa. E ali quebrou, ele foi rolando e foi cair na caixa d'água, trombar com a caixa d'água da estação ferroviária, que era logo em seguida, né? E o avião espatifou ali contra a caixa d'água da ferroviária. E como estava a praça estava cheia de gente vendo os desfiles, aquele montão de gente se dirigiu lá para ver o avião. Eu tinha até hoje um pedacinho da asa do avião que eu emprestei para o Rigon, está lá no ônibus do Rigon. É um pedacinho da asa do avião. E como eu estava ali junto com o Edgar Taboransky fotografando o desfile, e nós corremos lá e o Edgar Taboransky fotografou, foi o primeiro fotógrafo a fotografar os restos do avião, né? E aí entraram os fotógrafos de do jornal e de outros lugares. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa visão de futuro do Américo Dias Ferraz, que ele queria que a cabocla estivesse bonita, né? Então, é isso aí que eu tenho insistido para, quando falar do Américo, esquecer um pouquinho o lado folclórico dele. Aquele negócio de ele dizer que comigo é no pau da goiaba, aquele rompante que ele tinha, era o lado folclórico do Américo. Mas ele era um homem de grande visão, não foi à toa que ele ficou rico. Ele falava que Maringá tinha nascido para ser a grande loja daqui da região. E que por ser uma grande loja, tinha que ser bonita. Maringá nasceu para ser uma cabocla bonita, ele dizia. E queria enfeitar a cidade. Essas fontes que ele criou foram para assim, um atrativo. Vinha gente de longe para ver as fontes do Américo, né? E para a época era uma coisa fantástica. As pessoas no domingo se vestiam para ir ver a fonte, ver a água colorida, né? Mas ele dizia, tudo que ele falava assim: nós estamos construindo a grande loja da região e tem que ser bonita. Por isso que ele fez também o Bar Colômbia. Aqui tinha um monte de botequim, ele queria um bar moderno em Maringá. E fez o Bar Colômbia ali na Getúlio Vargas, trouxe garçons de São Paulo, de Curitiba, montou uma coisa mesmo, assim, super moderna para a época. E ele fez aquele bar do bolso dele, né? E tudo mais que ele fez foi isso. Ele queria ousar também. Aquela história do Festival de Cinema foi uma maluquice dele junto com o Renato Celidônio. Renato Celidônio era um ricaço de São Paulo que veio para Maringá e tinha várias fazendas de café aqui. E trouxe para cá também um irmão dele chamado Hugo Celidônio, que depois se tornou celebridade como um dos mais importantes donos de restaurante do Rio de Janeiro. Mas o Zé Hugo morou em Maringá. Morou e havia um advogado aqui também chamado Tertuliano dos Passos, que estava sempre junto com eles, o Borbinha.
era outro advogado, Luiz Carlos Borba, filho do doutor Altino Borba. Esse grupinho invocou de fazer um festival de cinema em Maringá. E o Renato e o Zé Hugo foram ao Rio de Janeiro e lá fizeram uma reunião com vários artistas. Eles conviviam com aqueles artistas todos da época. Fizeram uma reunião com os artistas e perguntaram se esses artistas topavam vir a Maringá para fazer um festival. E eles perguntaram, mas o que é, onde é que é essa Maringá? Ela fica no meio do mato, lá no Paraná. Eles acharam aquilo engraçado, mas falaram, nós topamos sim. E o Renato falou, olha, lá não tem nada, mas tem um cinema enorme, que era o Cine Maringá, cabia quase 2.000 pessoas. Né? E tem um povo muito bacana. E tem um hotel também muito bom. Era o grande hotel que tinha sido, estava recém-inaugurado, né? Esses artistas acreditaram no Renato Celidoni e resolveram fazer o festival. O Renato chegou aqui, procurou o Américo, que era o prefeito, contou o projeto dele, né? De fazer esse festival. O Américo falou assim, topo. Pode tocar a ideia para frente. Vieram aqui os principais atores e atrizes do cinema nacional daquele tempo. Anselmo Duarte, como é que chama? Eva Vilmo, o marido dela, John Herbert, uma dúzia aí de grandes artistas, numa cidade que não tinha nada. Foi em 58, Maringá tinha 11 anos. Isso aqui tudo era barra, essa praça aqui não tinha nada. Mas esses artistas acharam lindo fazer um festival na roça, né? Mas como é que esses artistas saíram daqui falando de Maringá? Saíram daqui encantado com tudo. O Maringá Clube tinha sido, estava novinho também, eles iam para lá, para a piscina do Maringá Clube, enchia de gente em volta tentando ver as atrizes de maiô. Né? Aqui no Cine do Maringá fizeram uma passarela, assim, ligando por cima da avenida, da calçada, subir e fizeram uma passarela para entrar, os artistas entrarem no cinema e o povo na rua batendo palma, cada artista que passava. Conseguiram levar até o Dom Jaime. Ninguém acreditava que padre ia ao cinema, né? Pois o Dom Jaime era um bispo moderno, ele foi lá de batina branca, passou lá, abraçado com o Anselmo Duarte, e foram lá para ver os filmes, né? Foi uma coisa linda. Que coisa. Bem, e aí o senhor participou das articulações para renomear então Rua Bandeirantes em homenagem a Gilberto de Carvalho. Quem teria tido a ideia foi o Aristeu Brandespin, que ganhou força com Manuel Tavares e virou lei com o vereador Alceu Hauari. Isso. Eu gostaria que o senhor comentasse como é que foi feito o convite para o músico lá no Rio de Janeiro e como é que se deu o evento aqui no dia 21 de abril de 1950. Bom, primeiro, essa coisa começou com um dia veio aqui um jornalista de São Paulo, veio fazer uma reportagem sobre Londrina, para o Estadão. E esse cara resolveu vir até Maringá, conhecer Maringá. E o Aristeu já conhecia esse jornalista lá de São Paulo. Ele procurou o Aristeu e o Aristeu me chamou para almoçar junto com esse jornalista. Nós fomos almoçar, parece que no restaurante do Aldo. E lá o jornalista perguntou, onde é que é a Rua Gilberto de Carvalho aqui? Eu quero fotografar a Rua Gilberto de Carvalho. Eu falei, mas não tem Rua Gilberto de Carvalho em Maringá. Mas não tem porque o homem é o autor da música que deu o nome à cidade e não tem uma rua com o nome dele. E o Aristeu falou, você sabe que você falou uma coisa muito interessante. Se você vier aqui daqui mais alguns meses, vai ter a rua aqui, Gilberto de Carvalho, para você fotografar. E o Aristeu ficou com aquilo na ideia. E me pediu para escrever um artigo na revista NP, lançando essa ideia da rua Gilberto de Carvalho. Eu escrevi, saiu na última página da primeira NP. Essa crônica caiu nas mãos do Alceu Hauari, que era um vendedor de seguro e era o presidente da Câmara
da Câmara Municipal. O Alceu convidou o Aristeu e a mim para ir ao escritório dele, conversar melhor sobre isso. Lá mesmo nós sentamos e escrevemos juntos o projeto da Rua Gilberto de Carvalho. O Alceu foi na Câmara, aprovou por unanimidade. O Américo sancionou também com toda alegria. E o Américo mandou um ofício para o Gilberto no Rio de Janeiro, comunicando isso. Gilberto respondeu, feliz da vida, agradecendo que estava disposto a vir aqui quando fosse inaugurar a rua. Em abril de 1959, Gilberto veio a Maringá pela primeira vez. Consta que ele já tinha estado aqui antes, mas eu não sei disso. Eu sei que eu testemunhei que a primeira vez que ele veio foi para inaugurar a rua. Foi em abril de 1959. Ele veio, houve a maior festa em Maringá. A Companhia de Melhoramento pagou a passagem de avião para ele, para a família dele e para os convidados. Eles vieram, desceram no aeroporto antigo, lá que na época era de chão, vieram para a cidade. Ele ficou hospedado no grande hotel aqui, com a família dele. A inauguração foi lá na esquina da Companhia de Melhoramentos, na Duque de Caxias com a Gilberto. Agora, por que eles escolheram aquela rua? Pensaram numa rua, queriam uma rua central, né? Maringá já tem várias homenagens a São Paulo. Tem a Avenida São Paulo, tem Rua Piratininga. É muita coisa com São Paulo aqui. Então resolveram trocar o nome da rua Bandeirantes e colocar o nome de Gilberto de Carvalho. Um pouco também por influência da companhia, porque era a rua da Companhia de Melhoramentos, né? E inaugurou. A festa foi linda, houve uma multidão, foi lá. De noite houve na Rádio Cultura. A Rádio Cultura tinha um auditório. E no auditório o Gilberto de Carvalho deu um concerto. Ele mesmo tocando piano. Trouxe com ele um declamador chamado Jance Filho, que era famoso como declamador de poesia, deu um show dele lá. Ele trouxe junto um membro da Academia Brasileira de Letras, Raimundo não sei o que, Júnior, né? E outras pessoas importantes. Veio com a mulher dele e outros amigos, né? O doutor Otino foi escalado para fazer o discurso oficial em homenagem a Gilberto. O doutor Otino era um poetaço, né? Também fez aquele discurso que ficou histórico aqui em Maringá, né? E depois o Bé veio mais vezes. Uma das vezes foi para inaugurar o busto, né? O senhor comentou que a companhia pagou a vinda do Gilberto e ajudou a escolher o melhor ponto ali. Nessa época, o Américo já estava se recolhendo mais para despachar as coisas do gabinete dele lá da Santa Luzia, ou o Américo ainda estava participando da gestão da cidade? Ainda estava participando, foi logo no segundo ano do governo dele. Não, foi no segundo ano não, foi já no fim. Mas o Américo ainda estava com um relacionamento razoável com a companhia. Depois, no fim, é que ele brigou com a companhia também, né? Eu ia perguntar justamente isso. Bem no finzinho ali de 59, ele tem um desafeto com o Dr. Herman Moraes Barros. Isso já foi na parte final. Ele teve também por problema de imposto. Ele queria cobrar imposto e a companhia não queria pagar, né? E aí ele pede para retirar todo aquele bosque. Ele foi lá, ele disse que ele era o prefeito machadiano. Ali tinha um bosque de eucalipto na Praça Napoleão. Ele foi lá e mandou derrubar aquela floresta toda. Se fosse hoje, ele ia ser condenado à pena de morte, porque como crime ecológico. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, voltando lá atrás, porque é importante esse ponto. Como que aconteceu, um pouquinho antes do senhor chegar, mas certamente o senhor tem esse conhecimento. Como que aconteceu a instalação da comarca de Maringá
Porque ali, com a instalação da comarca, começa a surgir um novo líder, que é o Dr. João Paulino, né? O João Paulino era promotor em Mandaguari e foi transferido para aqui, né? O João Paulino foi o primeiro promotor, e o doutor Zeferino Kruskovski foi o primeiro juiz, né? E você pensou o que a importância de um promotor e de um juiz numa cidade que estava nascendo, né? E o João Paulino ficou logo muito conhecido, virou um dos maiores líderes políticos da história da cidade, né? Inclusive, quando ele é eleito em 1966, muitas pessoas julgam... 1960, desculpa. Muitas pessoas julgam ele como o primeiro prefeito de Maringá, né? Pelas ele inaugurou a Maringá urbana. Os dois primeiros prefeitos governaram a cidade quando a cidade tinha um predomínio a cultura aqui era toda rural, né? A população predominantemente rural. E o João Paulino entrou como um homem de cabeça moderna, preparado, um advogado, promotor, né? Conhecia as coisas. E o João Paulino chegou na hora certinha, porque Maringá corria o risco de fugir do plano original. E o João Paulino impôs uma obediência rígida ao plano piloto original da cidade. E criou um jeito da cidade continuar expandindo, mas seguindo a malha urbana original, né? Ele fez isso, ele começou a asfaltar a cidade, uma cobertura de asfalto muito grande. O centro da cidade toda ele asfaltou. Ele criou a Codemar, que garantiu o início da instalação da rede de água e esgoto da cidade, né? Hoje Maringá é quase 100% servida por esgotos, né? Mas isso aí também agradeço muito aquele espírito dele de ter, já naquela época, começado a instalar a rede de água e esgoto com a Codemar. Pois o Fujiwara era o presidente da Codemar, que era um homem também de cabeça muito avançada, um japonês sábio, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi a eleição de 1960, que concorreu o Vanor Henriques, Jorge Ferreira Duque Estrada e o João Paulino, que inclusive dizem que o Vanor Henriques ganhou aquela eleição. Ali foi uma coisa meio complicada, porque o eleitorado forte era da rural aí dos distritos, né? O eleitorado que elegeu Vila Nova, que elegeu o Américo e iria eleger o Vanor. Mas o Vanor ia ganhar a eleição. Mas perto da eleição, emanciparam os distritos de Floresta, Camargo e Ivatuba, né? E esse lugar onde o Vanor era forte, deixaram de contar como eleitor de Maringá. E o João Paulino ficou era forte aqui na região central, na parte urbana, né? Isso aí garantiu o João Paulino a vitória. A diferença foi pequena, mesmo assim, o Vanor deu um susto no João Paulino. Ele teria sido o prefeito com aquele eleitorado mais rural. Mas como emanciparam os distritos, ele ficou sem esses votos, o João Paulino acabou ganhando. Mas não, o Vanor teria sido um ótimo prefeito, porque ele era uma ótima pessoa, né? Era isso que eu ia dizer, as pessoas falavam que o Vanor era um homem viajado, né? Um madeireiro, também tinha uma serraria, São Sebastião. Como é que era o Vanor Henriques? Vanor ele era um mineiro também muito inteligente. Ele não tinha nem curso superior, mas era um homem também moderno. Ele conhecia o mundo inteiro, ele vivia viajando. Mas ele era um homem bom, muito bom mesmo. E o povo gostava dele. Mas ele seria um ótimo prefeito. Mas o João Paulino também foi um ótimo prefeito. Maringá, no fim, acabou não perdendo, porque o João Paulino foi o prefeito certo na hora certa. Como é que era
a personalidade do João Paulino? Dizem que ele era uma pessoa... Ele era meditador. Ele era meditador. Ele era assim, a Câmara não apitava muito com ele, porque ele falava grosso. E todo mundo tinha um pouco de medo dele, né? Era um líder mesmo, assim, meio, como é que fala? Esses líderes fortes assim. Tem uma palavra que faltou. Ele era durão. Durão, ninguém não deixava criar sombra em volta dele, né? Ele que mandava e acabava, né? Legal. Mas naquela época era necessário ter um prefeito assim, um prefeito forte, porque ele disciplinou a cidade. Quando vieram os outros, já pegaram a coisa bem encaminhada, né? Aí veio o Luiz, que foi bom, veio o Adriano, que foi, na minha opinião, o melhor prefeito de Maringá, e os outros seguiram. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre Duque Estrada. Bom, Duque Estrada foi o primeiro político com curso superior, eu acho. Mas tinha o Luiz de Carvalho, era médico, o Heitor Dutra era engenheiro, mas o Duque Estrada era um advogado brilhante. Assim, a história dele é meio nubulada, mas não quero falar disso não. O fato é que ele era um cara muito inteligente, um orador fabuloso, poeta, piloto. Ele era dentista, advogado, piloto e um monte de coisa junto. Tanto que ele foi um dos vereadores mais votados. O mais votado foi o Napoleão. Ele parece que foi o segundo ou terceiro. E o senhor... Como vereador, né? Como é que foi a reação de Maringá quando o Duque Estrada lançou o livro Terra Crua? Olha, foi um escândalo, né? Porque ele contava as coisas que ninguém queria contar. Todo mundo sabia daquela história, mas ninguém queria contar. E ele pôs aquela história toda no livro, né? É o avesso de Maringá, ele pôs ali. A gente sempre aqui gostou de contar as coisas boas da cidade, que aliás são muitas. Mas o Duque Estrada veio contar o avesso da cidade. E muita gente gosta disso, né? O senhor falou sobre o Napoleão, que morreu em 1957 num acidente aéreo no Morro dos Papagaios, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho quem foi Napoleão Moreira da Silva. Foi outro líder muito importante aqui. Ele e o Arlindo Planas foram os dois primeiros vereadores de Maringá, quando Maringá ainda pertencia a Managuari. Eles eram vereadores pelo distrito de Maringá. Depois, na primeira eleição de Maringá propriamente, ele foi o vereador mais votado. Tanto que ele foi 2 vezes presidente da Câmara, né? E era um homem também, um comerciante forte. Ele e o Ângelo Pano eram os dois principais comerciantes da cidade, mas os Ribeiro, o Manel e o Francisco Ribeiro, esses 3 eram os comerciantes fortes da cidade. Todo mundo conhecia e respeitava, que o Napoleão era um homem muito sério, né? E Napoleão morreu... Morreu num desastre de avião no Rio São Paulo. Ele vinha do Rio para São Paulo, o avião caiu no meio do caminho. E houve uma comoção muito grande. A cidade ele era muito querido. Foi um mês antes do desastre aqui dos aviões na praça ali, né? Aqueles 10 anos de Maringá foram marcados por dois desastres de avião que deixaram marcas. O do Napoleão em março e depois em maio, no 10 de maio, o da FAB, né? Seu Assis, o João Paulino, ele era uma pessoa bastante enérgica, né? Como é que era a relação dele com o Dom Jaime? Porque o Dom Jaime também era uma pessoa bastante enérgica. Eram os dois parecidos, né? Mas o Dom Jaime tinha um programa na Rádio Cultura, chamava Por um Mundo Melhor. E ele andou fazendo umas críticas para o João Paulino. Aí o João Paulino tinha lá também a voz do prefeito, qualquer coisa. E começaram a trocar desaforos
nesses dois programas e aquilo degenerou. No fim foi um problema muito sério. Foi no final já do primeiro governo do João Paulino, né? O Dom Jaime era teimoso, o João Paulino era teimoso, os dois se trombaram aí. Foi preciso entrar muita gente para desapatar a briga, né? O Fujiwara contava que um dia ele, o Felizardo Meneghetti, se trancaram com o João Paulino, no gabinete do João Paulino, para acabar com essa briga, né? E lá eles conversaram, convenceram o João Paulino a ter um encontro com o Dom Jaime. E esse encontro foi feito na casa do Dom Jaime. Ligaram para o Dom Jaime, pediram para marcar um encontro. O Dom Jaime morava na rua Lopes Truvão ali. Os dois levaram o João Paulino lá, e lá eles fumaram o cachimbo da paz. Deixa eu perguntar uma coisa. Em março de 1957, o Dom Jaime chega em Maringá, é instalada a Diocese de Maringá. Também uma curiosidade, né? Maringá não tinha nem 10 anos e ganha uma diocese, é elevada à categoria de diocese. E o Dom Jaime, logo de cara, lança um projeto faraônico, que é a construção da nova catedral, em formato cônico. Como é que foi isso para a população naquela época e depois como é que o João Paulino ajudou as obras? João Paulino não ajudou quase nada. Quem ajudou foi o Luiz de Carvalho e o Adriano. Do João Paulino ele só começou aí lançaram a pedra fundamental, começaram a preparar os buracos ali para fazer a catedral. Mas aí logo entrou o Luiz de Carvalho. O Luiz de Carvalho deu um apoio pleno, né? Não que ele não dava dinheiro da prefeitura, porque a prefeitura também não tinha. Mas o Luiz usava o prestígio dele para ajudar o Dom Jaime a arrecadar doações aí, principalmente dos fazendeiros. Muita gente vinha de trazer caminhão de saco de café, entregava aqui para transformar aquilo em cimento. Puseram como presidente da comissão de construção o Joaquim Fuentes. Foi ele, se essa catedral existe, deve muito ao Joaquim Fuentes, né? Era um homem que tinha a mesma idade do Dom Jaime, morreram quase na mesma época, com 97 anos. Mas o Joaquim, ele tinha muita força, né, com a população aí, e conseguiram fazer. Mas durante a catedral cresceu mesmo durante o prefeito Luiz de Carvalho e o Adriano. E como é que a população recebeu o projeto do Dom Jaime? Crédito ou não? No início, espantada, né? Acharam que aquilo era uma coisa meio de louco, né? E o Dom Jaime publicou logo a maquete feita por um engenheiro de São Paulo, um arquiteto, o Benucci. E o Dom Jaime se inspirou no Sputnik. Estava começando a corrida espacial e os russos criaram aquele foguete chamado Sputnik, que tinha mais ou menos o modelo da catedral. E essa palavra Sputnik, o Dom Jaime explicava que ela significa apontado para o céu, né? Apontar para o céu. E ele achava que Maringá tinha que ter um marco assim, que a cidade nasceu apontada para o céu, nasceu amiga de Deus, né? E disse também assim, que ele chegou aqui, ele viu que tudo que faziam em Maringá era grande. Os clubes, o Maringá Clube, o Country, depois a Hípica e outros mais aí, tudo que faziam aqui em Maringá era grande. Então que a casa de Deus tinha que ser maior que tudo. Perfeito. Naquela época, na década de 1960, no início ali da década de 1960, o senhor estava rodando bastante com a ANP em revista pelo Paraná todo aí e tal. Como é que as pessoas viam Maringá fora daqui? Todo mundo acreditava em Maringá. Ora, Maringá nasceu como um loteamento criado no meio da mata. Aqui tudo era mato, a companhia fotografou de cima para baixo, né? Fez uma fotografou com um avião essa região toda, aí desenharam aqui o mapa lá feito por aquele arquiteto lá de São Paulo, que criou o mapa de Maringá dentro da floresta.
abriram a clareira, traçaram as ruas e aí começaram a vender os terrenos, né, que chamavam de datas, né? Mas nasceu como um loteamento qualquer, só que era um loteamento gigantesco e moderno, baseado naqueles um modelo que estava em voga na época da Garden Town, né? Cidade Jardim. Foi uma coisa avançadíssima. E com aquelas avenidonas, praças, tudo muito bem bolado. E a companhia reservou espaços para as coisas que iam atrair gente. Por exemplo, aqui a Praça da Catedral, o espaço para os colégios. Todos os colégios aqui, no início, foram construídos em cima de terreno doado pela companhia. Inclusive o Santa Cruz lá em cima, né? Não é que a companhia era boazinha de dar o terreno de boazinha para a igreja fazer o colégio ou o templo. É porque ele sabia que fazendo o colégio, toda a área em volta valorizava. Fazendo uma catedral aqui, essa parte central toda seria valorizada. Então ela fazia criava a benfeitoria, mas para valorizar os terrenos, né? E todo mundo sabia que aqui ia ser uma grande cidade. A companhia fez uma propaganda muito grande também do norte do Paraná, nos grandes jornais, né? Eu saía de página inteira no Estadão, nos jornais do Rio de Janeiro, como o Eldorado. E tanto que logo todo mundo veio para cá, né? O senhor, avançando um pouquinho agora, já na gestão do Luiz Moreira de Carvalho, falando sobre aquela disputa que foi dos lambaris contra tubarões, jargão que foi utilizado pelo vencedor das eleições lá de 64, Luiz Moreira de Carvalho. Queria que o senhor falasse sobre esse fato, como é que se deu esse jargão lambari contra tubarão? O candidato era Adriano contra o Luiz de Carvalho. E um dos apoiadores do Luiz de Carvalho era o Túlio Vargas, que estava aí logo no início, a primeira eleição dele de deputado estadual, né? E o Túlio Vargas, num discurso, num comício, criticou muito o Haroldo, deu umas palavras no Haroldo. O Haroldo respondeu dizendo que não ia discutir com o lambari, ele queria discutir com o tubarão o João Paulino. Não vou discutir com esses lambarizinhos aí. Pegaram aquilo como gancho, né? E fizeram do lambari o símbolo da campanha do Luiz de Carvalho. E ficou lambari contra tubarão. Então, quer dizer, mais uma vez, as classes operárias parece que se enxergaram ali e fizeram o Luiz Moreira de Carvalho. Fizeram, o Luiz como candidato do povão, né? Sempre o povo torce para o mais fraco, né? E o lambari acabou ganhando a eleição, né? Mas o Luiz Moreira de Carvalho ele já tinha sido vereador, era uma pessoa... Ele foi vereador, mas o prestígio era grande membro era do João Paulino, né? Ele se elegeu com prestígio, empurrado pelo prestígio do João Paulino. Era um médico pioneiro também, de muito valor, um ótimo orador também, né? Luiz de Carvalho, eu acho que foi o melhor orador político de Maringá. Ele tinha um vozeirão grande assim, né? Eu ia perguntar isso, como é que era o Luiz Moreira de Carvalho? Porque quando a gente vê as fotos dele, parece que ele era uma pessoa muito serena, muito bacana. Ele era, de fato, ele era um homem humilde, simplão, muito honesto, né? Respeitado como uma das pessoas mais sérias de Maringá, né? E ele atendia muita gente de graça, era médico dos pobres, né? Com isso ele se elegeu vereador e ficou conhecido, tinha prestígio. Mas o João Paulino que era o carreador de voto aqui. Onde que era o consultório do Luiz Moreira de Carvalho? Ele era primeiro lá no Maringá Velho, depois veio aqui para o centro, eu não me lembro exatamente onde era, né? E como é que foi a gestão do Luiz Moreira de Carvalho? Muito boa. Ele não foi assim de aparecer muito, mas ele fez tudo que devia fazer certinho, com muita seriedade, não houve nenhum escândalo no governo dele. Ele era um homem sério mesmo. Ele
A prefeitura era ali na esquina da Getúlio Vargas com a 15, né? Naquele barracão ali. Ele ficava lá, fumava um cigarro atrás do outro, mas sempre muito simples. Andava num carrinho modesto aí. Bem, Mas era também bom, né? e aí eu queria saber como é que foi a próxima gestão, porque a próxima campanha eleitoral, porque parece que o Adriano Valente aprendeu a lição que ele acabou vendo nas eleições de 64, porque daí acabou elegendo o pé de chinelo Adriano José Valente em 68. Eu queria saber como é que nasceu, construiu-se esse símbolo em volta do advogado. Foi também. Não, Adriano foi candidato pelo PMDB. Engraçado que o Adriano era da UDN, né? Companheiro do Haroldo Leão Pérez. Mas por circunstâncias locais, ele acabou sendo candidato. Na primeira eleição ele foi candidato pela UDN. Na segunda, naquele perdeu, né? Na segunda ele se candidatou pelo MDB. E todos os partidos assim, mais de esquerda, de centro-esquerda, assim, todos eles apoiaram o Adriano. E o Haroldo, que era o DN, também apoiando o Adriano. Né? Foi uma eleição disputadíssima, o Adriano contra o João Paulino. Porque primeiro o João Paulino apoiou o Luiz e o Luiz ganhou do Adriano. Na eleição seguinte, o próprio João Paulino foi candidato contra o Adriano de novo. Mas o Adriano ganhou do João Paulino, porque ele conseguiu somar o eleitorado mais popular, assim, mais de centro-esquerda. Só que depois o Adriano veio para a Arena, né? Os partidos, o PDS se transformou em Arena e os outros partidos de esquerda transformaram em MDB, né? Mas como o Haroldo foi nomeado governador, no tempo do regime militar, o Haroldo foi nomeado governador, o Adriano foi forçado a mudar para a Arena para poder ficar bem com o governo do Estado. Ele dizia que passou para a Arena em benefício de Maringá. Teria dado certo se o Haroldo não tivesse sido derrubado. Né? Mas antes de entrar no Haroldo, que eu vou ter uma pergunta específica sobre ele, eu queria que o senhor falasse como é que surgiu esse termo pé de chinelo na campanha do Adriano Valente. Não, mas pé de chinelo não era, o pé de chinelo não foi do Adriano, era o Luiz de Carvalho que era o pé de chinelo. Ah, tá. Porque o Luiz de Carvalho não era dos lambaris? Era o lambarês, depois na eleição seguinte, esse lambarês virou pé de chinelo. Mas era o Luiz, só que não colou, o Adriano ganhou, né? Perfeitamente. Bem, o Haroldo Leão Pérez, ele foi indicado em 70 para assumir o governo do estado do Paraná, assumiu em 71, só que ele ficou 7 meses no governo. Né? Ficou, aí deram, eu não sei até hoje, essa coisa não está bem explicada. Chamaram uma arapuca para ele, ele caiu e ficou desmoralizado e tiraram ele do... Ele foi convidado a sair. Perfeitamente. E como é que foi depois a volta dele para Maringá? Assim? Aí ele tentou voltar, uns tempos depois ele tentou voltar, tentou se candidatar aí a deputado outra vez, mas não teve mais condições, ele estava marcado, ficou carimbado como... Não, acabou a carreira dele. Bem, o Adriano Valente desenvolveu grandes projetos pela cidade de Maringá. Então, o Adriano, ele jamais será esquecido porque ele criou grandes coisas aqui. Ele criou o Parque do Ingá, ele criou o Parque Exposições e criou a universidade. Eternamente o Adriano será lembrado por causa da universidade. Eu queria que o senhor falasse sobre a universidade. Como é que foi a criação da universidade? Primeiro criaram a Faculdade de Ciências Econômicas. Foi a primeira escola superior em Maringá. Essa aí foi o Dom Jaime que criou. E ele liderando, né? Ele liderou uma campanha que criou a primeira escola superior de Maringá, que foi a Faculdade de Ciências Econômicas. Funcionava no Instituto de Educação. Depois criaram a FAF, que era a Faculdade de Filosofia, que funcionava no Colégio Marista.
Aí criaram depois a de Direito, que funcionou uns tempos lá no Regina Mundi, e depois o Instituto Tecnológico, que era as engenharias, com um prédio próprio ali atrás do Instituto de Educação. Essas 4 faculdades se uniram para a criação da UEM. Não tinha recurso nenhum, não tinha um tostão. E, por sorte, Maringá tinha um prefeito arrojado, que era o Adriano, e no estado tinha um governador mais arrojado ainda, que era o Paulo Pimentel. A cidade fez uma movimentação muito grande para criar a UEM. Estava brigando com a Apucarana. A Apucarana queria que fosse criada a Universidade Estadual do Norte do Paraná, para servir Londrina e Maringá. Mas servir a região toda. Mas o povo foi lá na porta da casa do Paulo Pimentel em Curitiba, uma comissão grande aqui, e chamaram o Paulo Pimentel do lado na porta da casa dele para pressionar e obrigar o Paulo Pimentel a criar a Universidade de Maringá e de Londrina. E ele ali, consta que ele botou o papel em cima do automóvel e assinou os dois documentos criando a Universidade Estadual de Maringá e a de Londrina. Mas Ponta Grossa estava lutando também para criar a Universidade de Ponta Grossa. Aí ele mandou trazer o papel de Ponta Grossa e, no fim, as 3 universidades foram criadas no mesmo tempo, como trigêmeas, né? E a Apucarana ficou sem. Mas vieram para Maringá, mas onde não vão fazer? Não tinha lugar para fazer. Os primeiros cursos funcionaram onde já estavam, no Marista. Eu fui fazer o curso de letras, eu comecei aqui no Marista, né? Marista Velho ali. Comecei a fazer o curso de letras ali. Depois fui lá para o campus. No campus aquilo lá era um fazendão de café. Desapropriaram aquele terreno sem dinheiro para pagar. Mas desapropriaram, vamos dar um jeito depois, né? Roçaram o cafezal e começaram a construir aqueles blocos de madeira e foram levando a universidade para lá. Ficou irreversível, né? E daí para frente, o primeiro reitor foi o Carl Garcia, o segundo foi o Neumar, o segundo foi o Purpo, depois o terceiro foi o Neumar, o quarto foi o Paulo Roberto, e aí não parou mais. O senhor chegou a ser convidado para assumir algum cargo de confiança na prefeitura? Eu não... Chegou a cheguei. 3 prefeitos me convidaram para trabalhar na prefeitura. O Luiz de Carvalho, o Adriano e o Saíde. Mas com o Adriano e o Luiz, eu não quis porque eu estava, na época, eu era o diretor da Folha do Norte, eu não quis trocar a Folha do Norte para o cargo da prefeitura. Inclusive, eles queriam me pôr como assessor de imprensa, de prefeitura, ou algum cargo no gabinete. Mas eu ganhava menos do que eu ganhava lá na Folha. E eu não podia, eu não tinha condição de fazer esse sacrifício, né? E não aceitei. O Saíde chegou a mandar fazer o ato me nomeando assessor dele. E na época, eu era chefe de gabinete do reitor Paulo Roberto. Eu não ia trocar aquilo lá pela prefeitura. Acabei, nas 3 vezes, eu não pude aceitar, né? Como é que foi a eleição que Silvio Magalhães Barros saiu vitorioso? Bom, o Silvio foi um caso também curioso, que o Silvio era do PMDB, né? E o Adriano já estava na arena. O Adriano foi eleito pelo PMDB, mas virou arena. Então o Adriano lançou a candidatura do Marco Antônio Correia. A arena lançou outro candidato de uma sublegenda, que era o Egídio Assmann. E o Silvio Barros foi lançado pelo PMDB. Só que aconteceu o seguinte, o João Paulino liderava uma ala da arena, e o Haroldo e o Luiz de Carvalho lideravam outra. Como o João Paulino era adversário político do Adriano, o João Paulino, embora sendo da arena,
apoiou o Silvio Barros, que era do MDB, né? E o Silvio fez uma coligação muito forte e os outros candidatos não tiveram chance nenhuma. E o Silvio foi eleito pelo PMDB com apoio da Arena do João Paulino. E quem era o Silvio Barros? O Silvio foi um dos pioneiros da cidade. Ele foi vereador, era comerciante. Primeiro ele era agrimensor, né? Agrimensor. Ele foi piloto, um dos primeiros mestres de piloto aqui do Aeroclube de Maringá. E era uma pessoa assim muito simpática e um homem com uma liderança forte. Mas ele começou como vereador, depois foi. E como ele se aliou com o Renato Celidônio e formaram uma força. Era o Celidônio, o João Paulino, apoiando o Silvio Barros. Os outros candidatos não tiveram chance nenhuma. E como é que foi a gestão do Silvio? Porque sempre quando a gente olha para a gestão, parece que o Silvio teve uma força grande também, assim como o Adriano Valente. O Silvio começou meio tumultuado, né? Teve uns choques aí meio fortes, mas logo ele se firmou e ele fez um governo bom, o Silvio Barros. Ele fez bastante coisa aqui. O senhor se lembra da morte dele em 1979? Depois da prefeitura, ele se elegeu deputado federal. Ele primeiro tinha sido deputado estadual, depois foi federal. Aí numa outra, antes de ser prefeito, ele foi deputado. Depois de prefeito, ele se candidatou novamente a deputado federal e ele não foi eleito. Aquilo para ele foi um choque muito grande. Alguns até falam que ele morreu magoado, né? Mas não foi, ele tinha problemas cardíacos. Ele estava no aeroporto antigo para embarcar para Curitiba, teve um infarto lá dentro do aeroporto, com Dona Bárbara do lado. Ele morreu ali, né? De repente. Ele fumava muito? Fumava muito. Legal. Bem, o João Paulino ele foi eleito novamente em 1976. Mas ele já tinha perdido na eleição anterior, né? Mas o senhor acha que essa volta do João Paulino era por conta dos eleitores quererem uma segurança, um prefeito que já tinha uma certa experiência? Não, ele entrou com a campanha feita. Ele tinha prestígio para se eleger quantas vezes ele quisesse. E na segunda eleição ele foi eleito, acabou ficando 6 anos na prefeitura. Porque quando terminou o mandato de 4 anos, houve uma prorrogação dos mandatos do prefeito. E ele acabou ficando 6 anos. Com os 4 anos anteriores, ele governou Maringá durante 10 anos, né? E na segunda gestão, ele completou o que ele começou a fazer na primeira. Foi também um bom prefeito. Maringá, de modo geral, teve bons prefeitos. Qual obra que o senhor destacaria assim, de grande relevância do João Paulino? O João Paulino fez, eu acho que o saneamento, né? A Codemar foi uma obra grande, porque Maringá tinha muito problema de água e esgoto. Aqui a cidade não tinha esgoto, era todo mundo, toda casa tinha uma fossa, né? Essa parte central aqui estava cheia de fossa, começou até a dar certos problemas sanitários. Muita gente mudou daqui com medo de ser contaminado por essas fossas, né? E a água chegou e salvou. Pensavam até que Maringá ia acabar ali. Inclusive, o senhor falou das fossas, parece que o Adriano Valente foi até acusado por conta das fossas negras ou alguma coisa. Porque ele acabou com as fossas, né? E isso aí desagradou muita gente, mas ele tinha que fazer aquilo. Ele tinha que fazer. Ele pôs o Marco Antônio como presidente da Codemar, né? E eles tiveram muita energia para enfrentar a oposição das pessoas que se sentiam prejudicadas, né? Mas acabou com as fossas, e durante muito tempo todas as ruas aqui estavam cheias de valeta, estavam instalando a rede de esgoto. Que era uma obra que muita gente dizia, né? Que é uma obra que ninguém vê. Uma obra que ficou escondida aí. Ninguém vai lembrar do Adriano, porque ele fez a rede de esgoto, o João Paulino também, porque
por causa da rede de esgoto, eles vão lembrar dele por outras obras, né? No final da segunda gestão do João Paulino, ele se afasta no finalzinho para concorrer como vice-governador na chapa do Sal Raiz. E aí quem continuou foi o vice, que foi o Sancler, que foi outro sujeito extraordinário. Eu queria que o senhor falasse quem foi o senhor. Esse Sancler, olha, foi um dos políticos de melhor qualidade que Maringá já teve. Ele pouca gente fala dele, mas ele era um homem excelente, né? Era um engenheiro respeitado, meio humildezinho assim também, mas ele é um modelo de cidadão, né? Eu gostava muito dele. Quando ele faleceu, como é que foi o acidente? Ele furou um pneu na estrada, ele foi trocar e estava de costa para a estrada, trocando o pneu, passou um caminhão e atropelou ele. Era um personagem que certamente ia ter uma relevância. Ia ter, ele foi até lembrado para ser um dos reitores da UEM, né? Acabou não sendo, mas ele era um homem que, olha, Maringá deve lembrar do Sinclair com muito respeito, porque foi um homem bom mesmo e honesto, né? Outra pessoa que faleceu também naquela mesma época foi o Luiz Gabriel Sampaio, né? Também foi um acidente aí na Estrada do Café. Ninguém hoje fala Estrada do Café, né? O nome antigo era Estrada do Café, porque era para ligar o norte com Curitiba. Quem foi Luiz Gabriel Sampaio? Luiz Gabriel Sampaio foi um advogado jovem, e ele era um rapaz também que não devia ter morrido, né? Ele teria tido uma carreira muito bonita. Ele foi o seu primeiro colega como secretário de Cultura. Ele era secretário de Educação e Cultura. E foi olha, desculpa, você foi também brilhante, mas eu acho que o Luiz Gabriel foi o melhor secretário de Cultura que passou por Maringá, né? Ele fez tanta coisa boa. E graças ao desempenho dele ali na Cultura e Educação é que ele criou prestígio para ser deputado, foi candidato a prefeito, teve uma votação boa também. E ele era jovem, era um rapaz, tinha cara de galã, né? Como é que foram as eleições de 82 que o Saíde Ferreira venceu? Como é que se deram aquelas eleições? Não, Saíde foi candidato a primeira vez. Ele dizia que ele foi para aprender, né? Aprender a fazer política. Que o Saíde era um homem muito importante, mas ele não tinha jogo de cintura. Ele tinha dificuldade para fazer comício, ele é meio encabulado para fazer discursos. Custou pegar a embocadura de político, né? Na primeira eleição ele perdeu, mas ele disse que sabia que ia perder, que ele entrou para aprender. Na segunda, ele veio preparado. Ele ficou 4 anos se preparando, estudando. Saída era muito inteligente, né? Ele já era um empresário de sucesso quando chegou aqui. Primeiro ele veio para Atalaia. De Atalaia ele veio para Maringá, criou o Hospital São Marcos, né? Foi presidente da Sociedade Médica, foi o primeiro médico do Grêmio. Ele era conhecido assim por isso, mas não se meteu em política. E nessa segunda eleição dele, ele veio pelo PMDB também, pelo PMDB, e fez uma campanha muito bem feita e foi eleito 2 vezes prefeito de Maringá, também na primeira com 4 anos, na segunda com 6 anos. Foi ele e João Paulino, ficaram 10 anos cada um na prefeitura. E fez obras também muito importantes, né? O aeroporto, a nova rodoviária, aquele Teatro Guaíra lá, que ele vai ser lembrado eternamente pelo Teatro Guaíra, não, Teatro Calil Haddad. Vou fazer uma fofoca aqui. Aquele teatro era para se chamar Oscar Leandro, que o pioneiro do teatro de Maringá foi o Oscar Leandro, né? Calil era pupilo do Oscar Leandro. Mas depois o Calil também era um cara muito preparado, muito competente, né? Ele acabou ficando mais famoso e virou o nome
do teatro. O senhor falou sobre o Said sendo o primeiro médico do Grêmio, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância do João Paulino para o Grêmio. O Grêmio foi o João Paulino. Se o João Paulino não fosse prefeito, o Grêmio não teria tido aquele período de tanto sucesso que teve, né? O Grêmio foi Grêmio enquanto o João Paulino foi prefeito. Chegou até ser campeão estadual, ganhou do selecionado da Rússia, venceu um time de Viena. Teve um período de glória o Grêmio, né? Coincidiu com o prefeito, com a época do João Paulino era fanático por futebol. Porque o João Paulino, na primeira gestão dele, o Grêmio é campeão em 63, 64, depois de 77, ambas quando o João Paulino é prefeito. Então, porque o João Paulino era apaixonado por futebol e ele dava tudo pelo Grêmio, né? E com isso ele conseguia, não dinheiro da prefeitura, mas ele conseguia que muita gente, as grandes empresas da cidade, colaborassem com o Grêmio. O Grêmio não faltava dinheiro para o Grêmio, né? O Dr. Said Ferreira, como é que ele foi como gestor, na primeira gestão dele? Eu acho até que na primeira ele foi melhor que na segunda. Mas ele foi bom, no conjunto dele foi bem, mas na primeira ele fez muita coisa. Na segunda ele fez também. Mas Said foi um... que marcou mais, né? Porque ele inaugurou o Paço, começou o novo centro com o Urbamar. Eu acho que ele fez muita coisa, mas ele vai ser lembrado por causa do teatro. Como Dom Jaime será lembrado pela catedral, como Adriano será lembrado pela universidade, o Said será lembrado pelo teatro. Os prefeitos que não fizeram uma obra grandiosa vão ser esquecidos. Daqui a pouco ninguém nem sabe quem foi fulano. Para encerrar, seu Assis, como é que o senhor vê em perspectiva Maringá saindo de uma pequena subprefeitura lá nos anos 1950 para se transformar em uma das melhores cidades do Brasil para se viver hoje? Olha, um pouco foi a força da terra, né? A qualidade da terra na região toda aqui. Segundo, a localização de Maringá, que é estratégica, né? Desemboca todo mundo aqui. Isso aqui é um estuário. Tudo desemboca em Maringá, né? É o centro mesmo. Então começou como um polo. Ela já nasceu como polo comercial, cultural, religioso, tudo, médico. Maringá hoje é um dos maiores centros médicos do Brasil, né? Centros médicos. Mas ela já começou como um centro de medicina forte. Maringá, bons hospitais desde o início. Todo mundo vinha para Maringá. Ela nasceu também, teve uma coisa que pouca gente nota. O nome de Maringá ajudou muito. Era fácil para os corretores vender Maringá, como quando era naquela fase de loteamento, né? Falava uma cidade chamada Maringá. A música ajudou demais. Você não vai vender uma cidade com nome, sei lá, Chico, Zé, um nome bobo qualquer. Mas o que é isso, né? Agora falava Maringá, aquilo era música no ouvido. O cara lá de Minas Gerais, lá do fundão, lá no Nordeste ou no Rio Grande do Sul, que é Santa Catarina, eles ouviam Maringá, o nome já batia um som simpático no ouvido, isso ajudou. E mais uma série de fatores, e a qualidade dos pioneiros. Eu não canso de dizer, Maringá teve uma felicidade muito grande com os pioneiros que vieram para aqui. As primeiras famílias, toda gente muito boa. Você tem feito história aí, sabe como é que essa gente é. Cada pioneiro tem uma história particular, que é assim, heróica, não é? Você conhece algum pioneiro ruim em Maringá? Todos eles são bons, formaram famílias que hoje estão aí, continuando a vida deles, dando qualidade excelente à população de Maringá. Isso é importante. Gente que não tem medo, que enfrenta a crise. Nós já passamos crises aqui terríveis, quando aquelas geadas negras.
uma época que deu incêndio tudo em volta aí, as crises de mercado, quando o café estava no auge, o Juscelino Kubitschek inventou um tal de confisco cambial, que gerou a marcha da produção, né? Aquela política para o café, na época, quase que matou Maringá. E aqui vivia só de café, era monocultura, né? Depois das geadas é que começou a policultura, plantar soja, algodão, milho, hoje planta de tudo aí. Legal, senhor Assis. É isso. A gente conseguiu cobrir bem aqui os temas que a gente precisava abordar na entrevista de hoje, viu? Espero que o senhor tenha gostado aí de resgatar as memórias.